Boa noite, meus amigos da nossa casa, do Centro Espírita Caminho do Evangelho. Nós estamos de volta para falar um pouco mais de Jesus, de seus ensinamentos, de seu Evangelho. Hoje nós temos um tema, a gente sempre diz que o tema é diferente, né? Mas o tema é um tanto quanto realmente inusitado. Porque a nossa ideia hoje é fazer uma correlação, um paralelo, de uma ocorrência vivida por Jesus em Cafarnaum, e que de certa forma guarda muita relação com o atual estado de dores pela qual passa a nossa sociedade terrena hoje. O paralítico de Cafarnaum tem uma lição muito profunda, porque ao mesmo tempo que fala de uma dor individual, também pode perfeitamente representar uma dor coletiva. Eu me refiro às suas origens e, sobretudo, às suas consequências. Por isso, hoje nós falaremos sobre o paralítico de Cafarnaum. Antes de iniciar a nossa fala, nós convidamos a todos para que façamos uma oração de agradecimento a Deus por mais esta oportunidade de reflexão em torno do Evangelho. A Ti, Jesus, nós alçamos o nosso pensamento, as nossas emoções, nossas mais santas emoções, nossas vibrações, nosso pedido, para que a Tua paz nos envolva a todos aqueles que estão nos acompanhando agora, nesse momento tão significativo da nossa casa de estudo, de oração. Abraça, Senhor, todos nós e permanece conosco, amigo querido, hoje e sempre. Paralítico de Cafarnaum. Como já o próprio título já está falando, a nossa narrativa se dá em Cafarnaum. Uma cidadezinha modesta, casario baixo, às margens do lago que Jesus tanto amava, e onde ficava a casinha de Simão Pedro. É esse o lugar onde, certa feita, Jesus, tendo ficado muito conhecido na região naquela época em razão das curas que fazia, viu uma grande multidão acorrer à casa de Simão, que estava muito feliz, inclusive, Simão estava muito feliz pelo fato do Cristo ter escolhido a sua casa para acolher tantos necessitados, tantos miseráveis, tantas pessoas que sofriam e operar diversas curas. Passou um dia fazendo curas na casinha de Simão. A porta da frente dava para, digamos, para a rua, e a porta dos fundos dava para a praia, onde o pescador exercia inicialmente a sua profissão. E Jesus ali se encontrava, curando, orientando, acalmando, atendendo toda espécie de sofrimento que se apresentava naquela ocasião. E era o momento, digamos, Amélia Rodrigues nos relata que era o princípio de um ministério de amor do Cristo, quando ele começou de fato a fazer as suas demonstrações do seu poder, né, que vem de Deus, e que ele tão fartamente, né, exercitou durante a sua estada aqui na nossa terra. A multidão não tinha noção do que pedia. As pessoas vinham em grandes grupos, muitos, embora descrentes, faziam questão de permanecer ali, naquela casinha com aquele ar pesado, sabe? Imagina uma casinha pequena, não dá para... As escrituras, os escritos não dão a dimensão do tamanho, mas dá a entender que é uma casa pequena, sem janelas, e o calor abafado, bastante abafado, cheia de gente. Alguns, repito, que vinham ali mais para censurar o Cristo, ou para buscando uma oportunidade de censurar o Cristo, né?
E tinha os hipócritas também que estavam por ali, não eram somente pessoas interessadas na cura, não. E no meio daquela multidão, aquele calor imenso, as pessoas, como já falamos, incansáveis na busca da cura do corpo físico, porque até então nem todas entendiam a dimensão do ato de Jesus quando curou, né? Quando cura ainda. Mas chega um momento em que Simão Pedro, no auge das ações, das curas que Jesus fazia naquele lugar, naquela casinha, ele está à porta de saída, como que guardando a porta, né? Ou de entrada, de saída da sua casa, olha para o Cristo e percebe que o Cristo está bastante cansado, fatigado. E o Cristo olha para Simão, Simão olha para Jesus, os dois se entendem. O olhar do Cristo disse para Simão, e Simão percebeu. A afinidade dos dois era tamanha que ele percebeu. E Simão não teve dúvida. O Senhor está fatigado, ele diz. Vai até Jesus, toma pelo braço, se encaminha com Cristo, sai pela porta dos fundos, despede aquela multidão e vão para a beira do lago. Ali o Cristo senta-se nas raízes de uma grande árvore. A noite está chegando. Eles ficam observando, né, o final do dia, as montanhas, aquele zimbório dourado, como diz Amélia Rodrigues muito poeticamente. E Simão, num dado momento, ele para tudo. Os dois estão em silêncio. E olha para Jesus. Ali tem outra oportunidade em que nós encontramos uma descrição física de Jesus. E Simão diz, como era belo o Rabi. Ele descreve mais uma vez o rosto, a estatura, né? Apesar de estar pálido, exaurido. Os olhos profundos, misteriosos, Simão diz. Diferente de todos os outros homens da região, a sua sabedoria, a sua simplicidade, a sua majestade invulgar, ele diz. A forma como ele articulava o verbo, como ele falava. O olhar com uma profunda melancolia. Até que num dado momento Simão olha mais detidamente para o mestre. Percebeu que as lágrimas desciam. Simão, no primeiro momento, ficou atônito e pensou, mas ele deve estar chorando de alegria por tantas curas, tanto sucesso, ou tantos sucessos, né, ocorridos hoje. E pergunta para o Cristo, o Senhor Rabi está chorando? E na sua inocência, a princípio, Simão da pergunta deve ser de felicidade. Porque repetimos, porque foram tantos os eventos felizes desse dia, só pode ser felicidade. Não é verdade que é de felicidade? A pergunta de Simão ficou no ar. O Cristo não disse nada a princípio, mas quando Jesus respondeu, ele disse, sim, eu estou chorando. Eu choro. Falou tranquilamente. Mas não é por causa dos sucessos, é de tristeza mesmo. Estou compadecido. E Simão disse que não compreendia, mas nós fizemos tantas coisas boas, né, como sempre, curamos, levantamos os caídos, enfim, esclarecemos os fariseus que te enfrentaram, né? Eu não entendo. Por que que não, o senhor está chorando? E o Cristo completou a fala de Simão, de fato, você não compreendeu. Nem tu e nem eles compreenderam o porquê eu estou chorando agora. Enquanto isso acontecia, o que acontecia à distância e foi visto por Jesus justificava suas lágrimas. Porque não muito longe dali,
Natanael ben Elias, esse o famoso paralítico de Cafarnaum, se encontrava numa estalagem, hoje modernamente seria um grande bar, digamos assim, quase um prostíbulo, porque na narrativa nós vimos que havia bilhas de vinho, pessoas truculentas de má vida, mulheres que vendiam o corpo. E vem uma descrição, uma narrativa, na narrativa, muito profunda e muito significativa, profundamente significativa, onde Amélia Rodrigues nos faz ver que Natanael ben Elias não nascera paralítico. Quando eu li isso, vendo isso na obra, eu achei isso profundamente significativo. Achei não, isso é profundamente significativo. Ele não nasceu paralítico. Ele teria ficado dessa forma em razão de sua vida desregrada, de sua conduta desregrada, dos vícios, das paixões, da busca pelos prazeres aqui da terra. Ele não nascera assim. Não nascera assim. E ele estava nesse lugar, festejando, e os amigos diziam: mostre de novo o seu corpo para ver, para que nós vejamos e creamos. E Natanael mostrava o seu corpo, agora todo refeito, e contava a sua história para aqueles homens. Dizia que há muito tempo, como dissemos, ele não nascera paralítico, ele ficou paralítico. E há muito tempo ele evidentemente, naturalmente, ele queria se livrar daquela condição tão dolorosa que o fustigava, que o atormentava. Até que ele soube da vinda do Cristo, da presença de Jesus naquela região. E ele e seus amigos, ele se encheu de fé. Esse é um ponto positivo, claro, não dá para negar isso. A ponto de dizer assim que ele tinha tanta fé que ele acreditava que se ele fosse a presença do Cristo, do Messias, ele seria curado. Mas como é que ele iria naquele jeito, com aquela cama infecta, né? Nem se arrastar podia. Ele pediu aos seus amigos, os amigos, que nós podemos considerar também que tinham fé, porque senão não teriam feito isso. O fato é que eles foram até a casa de Simão Pedro. Aquela cama foi arrastada, ou foi levada de alguma forma até lá. E quando chegou à casa de Simão, a primeira surpresa que o grupo teve foi que estava abarrotada de gente. Não cabia mais ninguém. E os amigos pensaram: nós temos que dar um jeito, ele já veio até aqui, nós temos que continuar aí atendendo o nosso amigo. E eles deliberaram, como já é conhecido de todo mundo, dar uma volta na casa. Eu penso que a descrição deixa claro isso. Havia uma espécie de escada, um acesso à parte superior. Eles levaram Natanael naquela cama até subindo na parte superior do teto da casa. Teriam se rasgado sim os adobes ali, aqueles traçados, as madeiras que traçavam. Eram galhos, né? Palmeiras e coisa parecida. Amarrado a uma corda, desceram aquele homem até a presença do Cristo que estava sentado no meio da multidão. Eles abriram espaço e aquele corpo em frangalhos foi colocado na frente do Cristo. Ele próprio narrando isso para os amigos. E quando ele se viu na frente de Jesus, o Cristo, num dado momento, perguntou para ele: você acredita que eu possa te curar? Era uma voz, segundo diz Amélia Rodrigues, aveludada, mais forte, meiga, mas, no entanto, muito forte, firme. E na sua fé, Natanael disse: sim, eu creio. Eu creio que o Senhor pode me curar. Quando ele disse isso, ele sentiu um grande estremecimento. O corpo estremeceu. Fez-se um silêncio naquele ambiente. E antes que Natanael se desse conta do que aconteceu, olha a preocupação dele, onde é que estava. O senhor me conhece? O senhor me chamou pelo nome? De onde o senhor me conhece?
No seu pensamento, Natanael falou: "Nunca vi esse homem antes". Só que Natanael não sabia diante de quem ele estava. E o Cristo respondeu, como falou para Simão Pedro, bem no comecinho também do ministério desse ex-pescador: "Sim, Natanael, te conheço desde ontem. Eu sou o bom pastor". E como Jesus dissera em outras oportunidades, o bom pastor conhece todas as suas ovelhas. E aqui, meus amigos, eu tenho a Amélia Rodrigues foi muito feliz de dizer que o Cristo disse que conhece nominalmente cada uma de suas ovelhas. Isso é muito bonito, é muito forte, porque pensemos bem, hoje nós somos quase 8 bilhões de seres, estamos em 2021. Imagine o poder de Jesus a ponto de conhecer cada um de nós pelo nome. Pelo nome. Mas quando Natanael voltou a si, o Cristo disse a aquele homem: "Teus pecados estão perdoados". Houve uma movimentação na sala, porque eles achavam heresia o Cristo perdoar os pecados. Diziam que o Cristo não tinha, só Deus tinha esse direito. Não sabiam que o Cristo vinha ou veio em nome do próprio Deus, em nome de Deus, o nosso Pai. Então eles murmuraram, alguns ficaram até revoltosos contra aquilo, e o próprio Natanael se perturbou. Ou seja, ali faltou um pouco de fé para Natanael naquele momento. Né? Mas o que aconteceu em seguida? Como ele não se movimentava, como ele não tinha ainda se dado conta do que acontecera, o Cristo voltou para ele e disse: "O que é mais fácil dizer para você? Perdoados estão os teus pecados ou levanta-te e anda?" E o Cristo ainda voltou-se para ele, estendeu-lhe os braços e falou: "Levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa." Para a tua casa, para casa. Mas ele não estava em casa, não é verdade? Ele estava narrando isso para os amigos, num lugar, eu quase falei de difícil acesso, um lugar muito ruim. Ele não foi para casa. Ele disse que antes de sair daquele lugar, ele oscilou como uma cana ao vento. Tentou falar alguma coisa para Jesus, mas a voz não saiu. Enfim, ele pegou os seus trapos, deu um grito de alegria, "Salve, Rabi", e saiu correndo. E Amélia Rodrigues lembra que ele não sabia o que tinha ali acontecido. Dizia que parecia um sonho, que temia até acordar desse sonho. E os amigos: "Vamos beber então essa alegria que você está sentindo." E bebia, e bebia. Tinha acabado de passar pelas mãos de Jesus. É por isso que Jesus, quando estava lá com Simão Pedro na margem do lago, estava chorando. Porque Jesus revelou isso para Simão Pedro. Ele fez essa revelação para Simão. Em outras palavras, meus amigos, o Cristo estava chorando pela dureza dos nossos corações, pela incompreensão que nós temos dos benefícios que recebemos todo dia. E diz para Simão: nem tu e nem eles compreenderam. Porque vocês consideram o reino de Deus pelo que vê. Mas o reino de Deus está muito acima de tudo isso que vocês estão vendo. A mensagem, em outras palavras, do Cristo não é para vir tratar do teu corpo. A cura que Natanael recebera era para que ele refizesse o seu caminho, se transformasse, se modificasse. Como ele mesmo pedira outras vezes: se eu tivesse condições de andar, eu tomaria um rumo diferente na minha vida. Pois bem, o Cristo veio e deu-lhe condição de andar. Mas ele não fez o que prometera. Natanael não fez. E Simão Pedro também não compreendera, naquele momento, que o Cristo fizera na sua própria casa. Simão Pedro não tinha compreendido.
Aí Simão pergunta assim, aliás, Jesus fala antes: como vocês não compreenderam ainda o que eu vim fazer aqui, vai haver uma época em que eu pedirei, é um segundo anúncio, além de João, no Evangelho de João. Aqui, para Simão, ele fez o mesmo anúncio. Eu pedirei a Deus, ao Pai, para que alguém, ele diz alguém, será enviado para fazer com que tudo que vocês não compreendem agora possa acontecer, possa ser compreendido no futuro. Nós sabemos que esse alguém é Allan Kardec e o próprio Cristo. Ele mesmo está de volta, não de volta exatamente no sentido literal da palavra, porque o Cristo nunca foi. Ele está aqui novamente trazendo, por outro meio, por meio da doutrina espírita, todos os ensinamentos que nós não conseguimos compreender há 2000 anos. E a resposta ou melhor, a pergunta de Simão, se nós compreenderíamos, o Cristo dá uma resposta bastante significativa de novo. Ele disse: não, Simão, não a princípio. Surpresa, né, meus amigos? O Cristo dissera a Simão Pedro naquela época, na casa, logo depois da cura desse paralítico, quando foram para o lago, quando ele anuncia, fala de novo para Simão Pedro que viria um Consolador algum tempo depois, para ser mais exato, 18 de abril de 1857, que nós não compreenderíamos a princípio. O resultado dessa não compreensão, aí nós vamos vir aqui para os nossos dias atuais. O resultado dessa não compreensão do ensinamento de Jesus são as provações dolorosas. Lá, com Natanael ben Elias, uma provação individual. Porque ele era são, adoeceu. Veio Cristo e o livrou da sua dor. Ele não compreendeu e voltou para o erro, para, aspas, o crime, não é? O crime contra si mesmo, não contra as pessoas. E o Cristo disse que o resgate será muito mais doloroso do que era a sua paralisia. O que são hoje os 8 bilhões de seres da Terra? Senão paralíticos modernos. Paralíticos da alma, como dizia Jerônimo Mendonça, né, fazendo um gancho aqui com o paralítico, não que sejam a mesma entidade, mas fazendo uma ligação com os dois. Jerônimo, uma vez, foi chamado de, você é um paralítico. Ele falou, não, mas eu posso ser um paralítico do corpo, como todos nós somos, os que andamos. Mas Jerônimo dizia, eu posso ser um paralítico do corpo, mas eu não posso ser um paralítico da alma. E não só falou, como exemplificou isso durante todo o tempo em que ele viveu como espírita, a partir dos 17, 18 anos, até os 50, quando ele desencarnou, em 1989, ele foi um paralítico que andava. Era um cego que enxergava. E Jerônimo era um mudo que falava. Mudo no sentido de que o que ele falava era altamente instrutivo. Falava para a alma, para o coração, para o espírito. Mudo para as expressões terrenas, fica bem claro isso. Claro que ele falava, né? Falava muito bem. Uma eloquência, sim, admirável. Quem ouviu as palestras dele sabe que foram maravilhosas. Uma melhor que a outra. Por esse sentido, eu digo, ele é um mudo para as falas do mundo, mas que falava de forma espiritualizada e espiritualizante para todos nós. Mas voltando aqui à questão do paralítico Cafarnaum, nós fazemos essa com a devida vênia, é claro, e guardando todas as proporções, mas muitos de nós, a maioria, a imensa maioria, por isso que o planeta todo está envolvido nesse processo agora de regeneração, que é uma bênção, uma regeneração, nós somos paralíticos modernos. Paralíticos da alma.
Porque vem a lição, nós passamos pela lição, e depois que a lição termina, nós, exatamente como aconteceu com Natanael Ben Elias, nós retomamos a nossa vida mundana na busca dos prazeres materiais, da sensualidade, do ganho, das posses, exatamente o que aconteceu com Natanael. E como Cristo disse que para aquele homem as provações futuras seriam muito mais dolorosas, nós estamos passando agora pelas provações mais dolorosas. Não existe efeito sem causa. Deus é justiça, é amor na sua mais sublime essência. E se nós passamos todos hoje por uma situação dolorosa, é porque uma razão há de ter. E a diferença que tem da nossa sociedade hoje para o paralítico do Cafarnaum é que lá nós vimos uma lição que envolvia uma individualidade. Hoje nós estamos vendo uma lição que envolve toda a coletividade planetária. Aí vem o Espiritismo. Conforme o Cristo dissera a Simão Pedro, para remover todas as ideias antigas, para nos falar a respeito da vida após a vida, da vida imortal, para nos falar da nossa origem divina, da nossa destinação também divina, porque nós somos deuses com D minúsculo, mas somos como Cristo nos ensinou, para que nós vivamos desde já a vida espiritual, mesmo estando encarnados. É possível vivermos do mundo sem sermos do mundo. Ou seja, aqueles de nós que vamos para a escola e cuidamos da nossa carteira, cuidamos do lápis, cuidamos da borracha, cuidamos do quadro, cuidamos do caderno, cuidamos do livro. Simbolicamente, eu estou dizendo que tudo que nós temos aqui é o nosso material de estudo. De forma que quando nós sairmos daqui, outros virão e continuarão usando esses recursos. Mas o que vinha acontecendo há um ano e pouco, um ano, um pouco mais de um ano, para ser mais exato, é que nós não estávamos cuidando muito bem dessa escola. E, consequentemente, não estávamos cuidando bem de nós mesmos. Aí vem a divindade permitir que uma grande lição não seja aplicada, não seja dada, e que nós tenhamos mais uma oportunidade, mais uma, já tivemos várias, mais uma, como Natanael, como o paralítico de Cafarnaum. Dessa feita, quando estivermos recuperados, como já fomos várias vezes, nós não percamos a oportunidade, as bênçãos da saúde, da visão, da audição, do andar, do caminhar, do falar e do ouvir, enfim, de tudo que nós temos de bom, para novos comprometimentos, para novos débitos, para novas dívidas. Querem um exemplo bem típico? Não é crítica, é só uma constatação, que todos nós já fizemos essa constatação. O que nós fazemos quando o índice de contaminação cai? Quando as coisas começam a melhorar? Agora, nesses dias. A maioria. Não todos, evidentemente. Elevamos as mãos aos céus, agradecemos a Deus? Ou nos apressamos em comprar as passagens, viajar, gozar a vida, e esquecer que ainda existe um processo, a aula ainda está em curso, a lição não acabou? Aí, de repente, quando nós retornamos para casa, nós nos damos conta de que voltamos diferentes. Voltamos muitas vezes abatidos, cansados, constipados, como diziam nossas avós, gripados. O nosso organismo está comprometido e nós estamos contaminados.
Aí vem o governo e baixa outro decreto, não é verdade? Mais um. Fecha tudo para tudo. É exatamente o que aconteceu lá atrás. Nós recebemos a permissão para nos libertar. Nos libertamos. Mas ao invés de aproveitarmos bem esse processo de libertação que nos foi concedido, que é um período bem curto, né? Seria bem curto, nós usamos muito mal. E daí vem a lei novamente e exige de nós que nós nos recoloquemos, né? na lida, no caminho, para que nós resgatemos aí as nossas faltas, meus amigos. Não é puxão de orelha, né? A gente não faz isso em palestra espírita, mas a advertência nós podemos fazer, devemos fazer sim. A doutrina espírita, ela fala da nossa herança individual, fala do retorno das leis que regem a matéria, a lei de causa e efeito, por exemplo. Fala das reencarnações, das nossas idas e vindas, fala dos resgates individuais ou coletivos, mas também fala da bondade divina, que, por exemplo, substituiu esse período de grandes dores de uma forma que nos aconteceria de maneira bastante dolorosa por outra forma. Nós estamos falando de um conflito armado, um conflito bélico que acabou não acontecendo. Porque as proporções poderiam ser, de repente, até piores do que essa que estamos vivendo agora. O fato é que a lição veio, de uma forma ou de outra teria que vir. Porque não é novidade para ninguém, nós estamos num processo a todo galope, né? Num processo de transição. Não é somente físico, já falamos isso outras vezes, ele é profundamente, eminentemente, preferencialmente, principalmente de ordem moral, como aconteceu com Natanael. Por isso trouxemos aqui o paralítico de Cafarnaum, para fazer essa comparação daquele homem, de o porquê ele ficou daquele jeito, que a lição é muito clara, nós vimos que ele não nasceu paralítico, da nossa restauração, ou da nossa possibilidade de ir e vir e caminhar e falar, como também já falamos, já repetimos aqui, mas sobretudo do que nós fazemos com essa liberdade. Acreditem, meus amigos, é muito bom aproveitar a vida deve ser aproveitada. Devemos sim aproveitar a vida, com toda a alegria possível. Devemos sim viajar, devemos caminhar, devemos fazer tudo o que nos compete. Claro, por que não? Mas o momento é um momento especial. É um momento diferenciado. É um momento diferenciado. E o convite que nos foi feito é para que nós nos cuidemos, somente isso, para que cuidemos da nossa saúde. Da nossa e da saúde de todos aqueles que estão à nossa volta. Não é pedir muito. Se nós formos viajar, formos passear, formos à praia, onde quer que a gente vá, que a gente vá. Mas tem a hora certa para isso, tem o momento certo. E o momento não chegou ainda, não é esse o momento. Não é esse o momento. E se tivermos que fazer isso, se for impossível evitar uma viagem, um deslocamento, que também é necessário, claro, tem os transportes, tem pessoas que trabalham, tem várias circunstâncias que nos obrigam a ir e vir. É um direito constitucional, sabemos disso. E não está proibido, não estamos em estado de sítio. Apesar das determinações das autoridades governamentais e sanitárias, não existe a proibição, existe um controle, mas não a proibição. Mas que nós saibamos fazer esse filtro, na verdade, e nos cuidar. Somente isso que nós esperamos, né, de todos os companheiros, que nós saibamos nos cuidar, que nós nos cuidemos, que nos amemos. Porque é muito doloroso ver um parente, um amigo, um pai, a mãe, um filho, né, aguardando vaga em hospitais, aí quando está tudo bastante complicado nesses dias. Então, que nós nos cuidemos. Que nós nos dediquemos à leitura, né, que nós
Aproveitemos para cuidar da nossa casa, da nossa família, dos nossos amores, usar as mídias sociais para fazer os contatos, não é? Nos alimentarmos com bastante equilíbrio, tomar o sol quando necessário, bastante água, não é? Usar todos os recursos que a vida nos deu, que estão à nossa disposição para que nós desfrutemos. E está aí o Espiritismo, tem as leituras que são maravilhosas para que nós também enriqueçamos a nossa cultura espiritual, né, que é tão útil, tão necessária, será desde já, mas muito mais necessária quando sairmos aqui da Terra. Fica aqui então o convite. A nossa fala hoje foi bastante rápida, porque essa lição do paralítico de Cafarnaum, ela é igualmente rápida, mas é muito significativa. Repetimos aqui, lembramos do Cristo, quando olha para todos nós e fica muito feliz quando nós aproveitamos as orientações que recebemos e também, infelizmente, muitas vezes ele chora, ainda hoje, em razão das nossas escolhas não, nem sempre muito felizes, né? Nem sempre bem ou acertadas, nem sempre nas escolhas corretas. A gente vê por aí, os noticiários falam muito, infelizmente, a respeito disso. Não são só dores, tem muita gente boa trabalhando. Nunca se viu tanta oração, nunca se viu tanta mão estendida, nunca se viu tantos programas, né, de esclarecimento, de estudo, pelos meios digitais, virtuais, como nós vimos agora. Nunca se viu tanto. Então tem muita coisa boa. As pessoas nos seus grupos de prece, de orações, vibrando pelos amores por aqueles que adoeceram, acompanhando quando possível, evidentemente nem sempre é possível, né? Visitando e tal, com toda a segurança. Os médicos, as equipes socorristas aqui da Terra, né? Fazendo um trabalho maravilhoso, um esforço sobre-humano, né? Para atender as vítimas aí da enfermidade. Então, nem tudo é coisa ruim, tem muita coisa boa. E são essas lições que ficarão, né, guardadas para sempre no psiquismo dessas criaturas todas. Em nome de Deus, em nome de Jesus, socorrem, atendem, curam, salvam, medicam. E quanto a nós nos entregamos a Deus, a Jesus, por meio da oração, da prece, do estudo, da meditação, no encerramento dessa nossa fala breve, pedindo mais uma vez em oração para que Ele nos abençoe, para que Jesus nos visite a todos em nossos lares e visite também com suas equipes espirituais aqueles nossos amigos que sabemos que necessitam da proteção, do amparo, da visita amiga, aquela visita que vai levar o ânimo, a coragem, a fé, que depois, quando retornarem para seus lares, eles nos contarão que, num dado momento, sentiram-se fortalecidos e amparados, como se uma força indescritível e desconhecida os visitasse. Esses relatos já existem, provando que a nossa fé, a nossa prece, alcança todas essas pessoas que nós sabemos que estão necessitadas e que estão aptas e dispostas a receberem ajuda espiritual por meio da prece, por meio da irradiação mental. O nosso pedido de Jesus é para que todos eles sejam abençoados e todos os nossos lares sejam visitados, como sempre pedimos. E que cada lar que nos acompanha agora sinta a sua presença em forma de saúde e de muita paz. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus amigos. Que Jesus nos abençoe. Muita paz e fiquemos com Deus.